E de volta aqui no Janela Cultural, nós vamos falar um pouquinho agora dos alimentos dos animais, que é a pastagem. É assim como a gente tem em casa, tem que ter cuidado com a nossa alimentação para que a gente tenha uma vida saudável. A pesquisa também mostra fundamentalmente isso, né? Então você vai adquirir o animal e você tem que conduzir também como eles vão orientar aqui na questão da pastagem. Então fala um pouquinho para a gente agora sobre este assunto, Valdo. Então, a maior parte do nosso rebanho, dos animais, eles são criados a pasto, né? E os pastos são formados por praticamente duas famílias. As gramíneas, que são a grama que a gente vê, aquela grama do campo de futebol, para ser mais prático, né? E tem também as leguminosas, que são umas plantas de folha larga, assim, que a gente pode falar, relacionando com o que o ser humano come, é o feijão, é a soja, só que elas são voltadas para a alimentação animal. Então, a gente desenvolve aqui cultivares que são bastante promissores nessa cadeia produtiva, né? E lança esses cultivares, esses capins, né, no mercado, que a gente consegue, através dele, nutrir bem os animais, né? Então são forrageiras que crescem bem, que têm um alto teor de proteína e acaba o animal ganhando peso em um período menor de tempo, né? Agora, a gente tem que se atentar que na nossa região aqui, ela tem um verão bastante úmido, chuvoso, que as pastagens, as plantas gramíneas vão muito bem, e nós temos também um período seco no inverno, né? Então a produção desses capins, pastagem, cai bastante nesse período. Então a gente lança a mão, que nós podemos ver depois aí, são da silagem, né? Que é a conservação desses alimentos. Porque nós estamos passando aí um período, né? Esse período, para uma geração agora, acho que inclusive a nossa, né? A nossa geração, está vivendo agora esse período de seca, né? Eu não me lembro, assim, na minha faixa de idade, de ter vindo assim um período de seca tão... Está sendo difícil para a gente dormir, está sendo difícil para a gente respirar, né? Eu fico me perguntando, as pessoas que sofrem de asma, como é que está, né? Está sendo muito complicado. Como é que vocês também se preparam para esses períodos climáticos? Que isso é temporal, daqui a pouco a gente sabe que volta, né? E às vezes volta com muita chuva também, né? Como é que na pesquisa, como é que vocês preparam para isso? Não é fácil, porque na verdade esse ano aqui, que foi praticamente atípico, nós tivemos um verão seco, né? A gente não espera, às vezes, apesar de ter um histórico climático, a gente às vezes não espera que seja tão drástico. Então a gente abre mão das alternativas de alimento para os animais. Então a gente tem a cana, é um alimento bastante, apesar de ser fortemente utilizada na indústria, né, de álcool e de açúcar, é um alimento também bastante utilizado na produção animal. Ela, apesar de ela não ter muita proteína, ela é bastante energética, mas a gente consegue complementar. Então a gente lança a mão de algumas alternativas no período muito seco que a gente passa, que na verdade a gente se preparou, mas não para tanto. Então a gente acaba fornecendo cana picada e outros alimentos que sobraram da época que nós conservamos para o inverno. Agora, a gente ouvia falar muito, eu conheço, assim, eu não vi aqui, conheço mais ou menos, né? A gente ouvia falar muito daquele capim gordura, né? Que a gente via muito. Eu tinha uma tia que tem um sítio em Itapira, eu me lembro do meu tio cortando esse capim gordura para dar lá para os animais. Isso está em extinção ou é a gente que não vê, porque a gente não vê na cidade isso? Então, o capim gordura, ele tem uma particularidade. Ele existe ainda, né? Principalmente se for para o sul de Minas, a gente tem muito capim gordura. Só que ele não tolera um pastejo muito drástico. Então, o produtor coloca o animal e aproveita para aproveitar 100% daquele capim. Como os pontos de crescimento daquele capim são mais elevados, tipo assim, eles não estão lá a 2, 3 centímetros do solo, eles estão a 5 até 10 centímetros, porque ele elonga o meristema apical, que a gente fala cientificamente, o termo correto. O que acontece? Eles põem os animais em cima, dá um pastejo muito leve, ele some. Então o produtor acaba falando, esse capim não serve para mim. Mas não, o capim gordura é um capim muito bom, um capim que é bastante aceito, principalmente pelo bovino de leite, por isso que no sul de Minas tem muito capim gordura, mas é questão de manejo desse capim. Entendi. E agora tem uma diferença, é claro, daquela grama que a gente usa artesanal, que a gente põe artesanal, não, desculpa, aquela grama decorativa que a gente tem para colocar na nossa casa. Você não pode, uma pessoa que tem uma chacrinha e ela quiser comprar a grama, que ela vai fazer à frente do jardim dela e ela quiser adquirir alguns animais para o consumo dela,
essa mesma grama não é a mesma que ela tem que usar para o consumo animal, né? Pode utilizar, pode ser utilizada. Às vezes ela não é tão voltada para a produção animal, porque ela é mais, digamos assim, ela é mais com o intuito paisagístico. Sim. Então ela não tem uma produção muito elevada, mas ela pode ser utilizada. A grama batatais que a gente vê muito no país, ela é utilizada em pastagem também. E é bastante representativa, apesar dela não ser um capim de alta produção. Que a gente já pode falar de alta produção dos pânicos, né? Que tem o Aruana, que até o Instituto de Zootecnia foi o que lançou esse capim, esse pânico. Nós estamos resgatando novamente para colocar no mercado, porque tem demanda principalmente na produção de ovinos, e outros pânicos, Tanzânia, Mombasa, todos são capins de alta produção. Então, se é apenas para lazer, pode ser utilizada a grama. Agora, se ela quer buscar uma produção no animal, é interessante que ela busque capins de alta produção. Agora eu vou te fazer uma pergunta mais técnica, mas não aqui, talvez não tão ligada ao Instituto aqui de Zootecnia. Como é que você, como engenheiro agrônomo, tem visto essa questão de a gente precisa sim cuidar da alimentação, e hoje a gente tem muito agrotóxico? E eu vi essa semana 2 senhores conversando e lamentando a falta de passarinho, a falta de abelhas nos pomares por conta dos agrotóxicos. Então estão matando isso, e a gente precisa dessa cadeia, né? A gente precisa dessa cadeia, né, no meio ambiente. Como é que você vê essa posição? Você que está trabalhando com pesquisa, você tem sentido que há uma preocupação também de rever como manter isso? Porque a gente precisa das abelhas, a gente precisa dos pássaros, né? Porque eles são os grandes reprodutores. Como é que você tem visto isso? Você tem sentido que está havendo estudo para que a gente consiga manter isso? Sim, hoje a pesquisa ela está buscando muito trabalhar em equilíbrio com o meio ambiente, né? Então a gente já vê a cadeia produtiva de muitos alimentos orgânicos, né? Desde carne, leite e hortaliças, né? Na parte orgânica. Por quê? Buscando essa sustentabilidade. Porque hoje, quando você trabalha com sustentabilidade, você mantém mananciais de água que hoje tem escasso, você mantém o meio ambiente, o animal que é produzido num ambiente com conforto térmico, no meio de árvores, ele produz melhor, ele se sente melhor. Então hoje a pesquisa ela está buscando muito andar, e as empresas estão atrás disso hoje também. Hoje eu digo assim, está diminuindo muito aquela produção voraz que tinha antes. Eu elimino tudo para produzir aquilo ali. E hoje não, hoje o pessoal está fazendo muito rotação de cultura, sistemas integrados, produção de alimentos junto com a produção de carne, com pasto. Então está tendo essa preocupação, e a gente consegue hoje, até as avaliações, esses animais estão voltando novamente, né? Porque na verdade o que acontece? Eles não somem, eles diminuem. Então se o produtor homem começar a levar em consideração o meio ambiente, eles voltam, né? E existem práticas, sem causar maiores danos, que ele consegue controlar as pragas e outras doenças, né? Tem muita gente que até porque gosta do beija-flor e de outros pássaros, tem esse carinho, né, de colocar essas garrafinhas com as florzinhas que todo mundo gosta de ter em casa para atrair. Mas qual que é a maneira correta para fazer isso? Então, na verdade é o seguinte, a gente sugere que não ponha isso para o beija-flor, ou ponha apenas água limpa. Porque o que acontece? Quando você mistura açúcar ou mel, algum derivado dentro desse reservatório, é como se você deixar isso ao longo do tempo, 1, 2 semanas até um mês, é como se você fosse fazer uma banana caramelada na frigideira e dar aquela açúcar. Sabe quando o açúcar forma aquela mela? Ele forma também ali. E isso vai para o bico do beija-flor e entope e acaba dizimando o beija-flor, matando, causando danos. Então hoje o pessoal da Sociedade de Protetores dos Animais sugere que não se utilize mais isso daí nas residências. E a água, quando colocar, tem que trocar também, né? Tem gente que deixa a água do cachorro lá também, é uma semana, você vê, tá formando aquele limo assim, a pessoa não tira, né? Então tem que ficar atento. São pequenas atitudes, mas que às vezes a gente, achando que a gente tá fazendo bem, a gente tá até prejudicando, né, Valde? Porque o animal, você pode ver, a gente tem que estar, como quem gosta de animal, tem que relacionar com o seu bem-estar também, porque o animal gosta do bem-estar. Ele quer uma alimentação limpa, água limpa, ele quer um passarinho, ele gosta de tomar banho em água limpa. E às vezes a pessoa acha, é animal, então ele come. Não é assim. Até na nossa produção aqui com os animais, o alimento que a gente põe no coxo, que a gente fala, a silagem,
todo dia está sendo renovado, porque o animal refuga também. O animal ele é um animal, ele não é um bicho tonto que come qualquer coisa, não, ele é esperto, então ele busca coisa boa. Então agora nós vamos saber o que é este silo tipo trincheira e para que ele é utilizado. Então fala. Então, esse silo é onde a gente conserva o alimento para os animais para ser fornecido no período de inverno, no período da seca. A gente colhe o milho, se for ser feito de milho, pica em partículas pequenas, aí ele é colocado nessa região aqui do silo, onde está aberta essas aberturas, são compactados, porque na verdade não pode entrar oxigênio, para que ocorra uma fermentação, né? E a fermentação conserva. Então ele é coberto com lona e fica em torno de 40, 45 dias, ele já está pronto para ser fornecido para o animal novamente. E aí no período de inverno eles são fatiados, na verdade, né? E levados no coxo. Bom, isso aí pra gente deve ter um cheiro não muito agradável, mas para os animais deve ser assim um filé mignon, vamos dizer assim. Para eles é um filé mignon. Na verdade, o cheiro é bastante reduzido quando o silo é bem feito, né? Porque como ocorre a fermentação alcoólica, quando um silo ele não é bem armazenado, ocorre aquela podridão, às vezes ele cheira ruim. Entendi. Mas esse aroma que a gente sente um pouco do álcool, na verdade, não faz problema nenhum, porque quando coloca no coxo e ele evapora, o animal come. O importante é a alimentação de boa qualidade. E aí quando você faz esse processo todo, ele dá, você falou, demanda mais ou menos uns 3 meses, aí 6 meses, né? 40 dias. Aí, por quanto tempo por quanto tempo você consegue ter isso? Ele abastece por quanto tempo? Se for bem conservado, depende muito da quantidade, né? Depende do número de rebanho para você fornecer para passar aquele inverno. Mas se, vamos supor, você não utilizou silo, pode até por 2, 3 dias, se estiver bem conservado, ele aguenta. Nossa, que bacana, né? Essas coisinhas que a gente vai aprendendo, eu já vou falar aqui. Eu olhei aqui e achei que era construção maia ali para ele. Mas isso também faz parte, eu acho que está construído há muitos anos, né, Val? Essa construção aqui também deve ter em torno de uns 60 anos mais ou menos, né? Seguia modelos antigos, construções bastante reforçadas. Hoje existem silos mais práticos, né? De menor custo, né? Hoje o produtor ele pode pegar um barranquinho que ele tem lá no sítio, fatiar o barranco, revestir um pouco da lateral e fazer como silo, né? Então tem vários métodos para ele ser feito. Um silo de superfície, não depende de nada também. Sendo bem compactado e o alimento de boa qualidade, não tem problema nenhum, não. Tá, agora para a gente encerrar aqui essa parte do programa, eu gostaria de saber assim, como é que o Brasil... Como é que as pessoas estão vendo o Brasil lá fora nessa questão da pesquisa? A partir mesmo do Instituto, já que vocês são reconhecidos aí internacionalmente, como é que eles têm recebido a pesquisa de vocês aí internacionalmente? A nossa pesquisa é bem recebida em de uma maneira geral, Europa, Estados Unidos, hoje mais na Ásia. Hoje a África nos procura muito, né? Os países africanos hoje estão em desenvolvimento também. A gente fala muito da África antiga, pensa muito antigamente, mas tem países hoje bastante em franco desenvolvimento. Eles nos buscam muito porque nós temos uma proximidade de clima muito grande com a África, com a região africana, né, de um modo geral. E ela é bem recebida. A gente desenvolve tecnologias, a gente faz intercâmbios com instituições internacionais e divulgamos a nossa pesquisa lá fora também. E vale lembrar que o Brasil hoje é um dos maiores produtores de carne hoje no mundo. Bom, nós vamos encerrar a nossa matéria por aqui hoje com o Valde, aqui no meio dessas árvores centenárias aqui no Instituto, mas eu gostaria já de agradecê-lo por você ter deixado aí os seus afazeres e atender aqui a nossa equipe, que eu acho que foi uma conversa muito produtiva e também para as pessoas que não conhecem ter mais essa opção até de lazer também, né? Você pode, por gentileza, assim, passar para nós o endereço, telefone, como é que as pessoas fazem para vir visitar? Eu gostaria de agradecer a visita de vocês, né, a participação no programa, e eu convido a comunidade para visitar o Instituto Zootecnia, que está situado no município de Nova Odessa, São Paulo, na região metropolitana de Campinas, né, na rua Heitor Penteado 56, centro. É só agendar pelo telefone a visita, 34669400 e o DDD é 19. Eu gostaria de agradecer também a jornalista Liz Ley, que nos atendeu com muito carinho. Já logo que a gente ligou, ela foi muito pronta. E é muito bom quando a gente tem profissionais assim que entendem também o outro lado, quem está do outro lado da linha, né?
E foi um prazer mesmo conhecer. Eu espero voltar outras vezes aqui. Muito obrigada, muita sorte para você. Que você tenha aí muitas inspirações para levar ainda para nossa mesa carnes cada vez melhores, mais saborosas e com muita saúde, tá? Nós que agradecemos. Muito obrigado. Eu vou encerrar o programa de hoje dando um abraço numa árvore centenária. Porque vocês sabiam que cada vez que a gente encontra uma árvore, quer seja ela centenária ou não, e quer você acredite ou não, cabe você acreditar, a gente acredita naquilo que a gente quer. Diz que quando a gente dá um abraço numa árvore, a gente recarrega as nossas energias. E também diz que é muito legal quando a gente abraça uma árvore, a gente fazer um pedido para ela, que à medida que ela vai crescendo, que ela vai renovando suas folhas, elas podem também renovar as nossas esperanças. Então, para você que está em casa, um beijo e até o próximo Janela Cultural.